Em primeiro lugar, qual é a utilidade, e aí perceba que há uma utilidade na lei para aqueles que não são regenerados. Para aqueles que não creem, que não professam a verdadeira religião, a lei ela tem uma serventia. Em primeiro lugar, a lei ela os ensina que o caminho que eles estão levando é um caminho mau, que eles, se continuarem por esse caminho, vão se perder completamente. Então a lei serve para que as suas consciências sejam feridas. Todos os dias os ímpios não dormem em paz, porque a consciência deles é ferida pela lei de Deus. Viver num ambiente como o nosso, irmãos, especialmente no ocidente do mundo, onde a moral ela foi erigida por meio de dos 10 mandamentos, ou seja, da religião judaico-cristã, é uma grande bênção, porque na nossa religião, na nossa sociedade, ainda muitos desses princípios da lei permanecem muito firmes. Você percebe, por exemplo, que apesar das pessoas não conhecerem quase nada a respeito do dia do Senhor, ainda se tem a preferência para que o dia de descanso seja o dia do Senhor. A legislação, ela corrobora para isso. Você deve ter um descanso semanal remunerado, de preferência o domingo. Evidentemente, o legislador pouco sabia a esse respeito no que diz, no que tange a doutrina. Mas lá no fundo do coração dele ainda há a lei de Deus que fere o seu coração e o faz pensar dessa forma. Tantas outras leis que são boas para os homens e foram feitas por homens que rejeitam completamente a obra de Cristo, mas a lei de Deus ainda está nos seus corações encravada, como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15. Então, há uma função na lei para que o mundo seja o que ele é, ou seja, o mundo poderia ser muito pior do que ele é. Os ímpios, mesmo não reconhecendo a lei de Cristo, eles se submetem a algo da lei e eles são refreados nos seus corações. Por um lado, a lei tem esta utilidade para os não regenerados e uma segunda utilidade é dada também para que eles, sendo feridos nas suas consciências e continuando nos seus pecados, se tornem cada vez mais inexcusáveis. Os irmãos devem lembrar que quando passamos pelo primeiro capítulo da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo deixou isso muito claro, que os gentios não têm desculpas. Eles não podem advogar em causa própria dizendo que não sabiam que existia uma lei, porque a lei está encravada no coração deles. E eles, mesmo sabendo, reconhecendo a verdade e retendo-a pela injustiça, eles continuam nos seus caminhos terríveis, mesmo sabendo que o que fazem é ruim. Portanto, a lei corrobora com a condenação desses homens. Por um lado, refreia o mal, por outro, corrobora com a condenação cada vez maior daqueles que, sabendo o que devem fazer, não o fazem como devido. Existe também uma utilidade para os crentes. Para os crentes que não estão mais debaixo do pacto das obras, ou seja, não serão mais requeridos pelo cumprimento da lei, porque a lei já foi cumprida em Cristo por eles. A nós que cremos nesta obra e nesta grande doutrina, nós temos a alegria de saber que, em gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos fez, nós devemos levar uma vida santa. Nos é requerido uma vida que seja em conformidade com a lei, não para que sejamos salvos, mas porque fomos salvos. Um filho, ele não tem como agradecer um presente de um pai, retribuindo o presente. Não é assim que um filho agradece ao seu pai. Quando um pai dá algo ao seu filho, ele não espera que o filho devolva. Ele só espera que o filho agradeça. Não há nada que possamos fazer para retribuir a obra da salvação. E o nosso Pai não espera isso. Ele só espera que sejamos gratos. E a forma de agradecermos ao nosso Deus é vivendo uma vida em conformidade com a lei. E por fim, ele nos aponta onde nós devemos achar essa lei. Ora, se é tão importante para ímpios e para justos, eu preciso saber onde está a lei. Evidentemente, a lei está de Gênesis a Apocalipse. São todos os estatutos, as leis, os juízos, as instruções de Deus, estão em toda a Bíblia. Por isso que o catecismo, de maneira sábia, diz:
onde está inserida, né? Onde eu posso encontrar resumidamente a lei de Deus. Êxodo capítulo 20 é apontado como primeiro texto, mas nós podemos apontar também Deuteronômio 5, que é a reedição da mesma lei de Êxodo 20, quando eles estão para entrar na terra da promessa. Deus seja louvado, irmãos, porque nós não andamos em conformidade com o nosso coração, mas temos uma lei perfeita a nos guiar. Louvado seja o Senhor. Amém.